São 59 minutos para chegar até em casa. Então é bastante tempo, né, pessoal? Então a gente vai contando história. E hoje eu vou contar a minha história. Minha história é um tanto interessante. Se você não quiser ouvir, mas eu já vou falar o final dela. Um fato que ocorreu aí há 13 anos atrás e que daria para escrever aí pelo menos um livro de algumas páginas. Mas eu gosto sempre de contar porque é uma história de, enfim, de superação, e uma superação inconsciente, instintiva. Vou falar o final já, se você quiser continuar no vídeo, você continua, senão já pode pular o vídeo sem problema nenhum. Essa é a minha história. O final da história sou eu aqui em cima da motocicleta, depois de ter sofrido um acidente com consequências graves. Eu não tive gravidade nenhuma física, pelo menos na lataria, né? Eu saía, depois de 4 dias, saía andando do hospital normal, com apenas alguns arranhões, mas a gravidade foi cerebral. Eu tive transtorno TCE, né? Que é transtorno crânioencefálico. Não chegou a quebrar a cabeça, mas deu aí um dano no cérebro, deu um trauma no cérebro. E com esse trauma aí eu tive, já tô adiantando aí justamente para isso. Eu tive 4 paradas cardíacas, fiquei em coma induzido, os médicos deram como quase morto já. Tanto que quando eu me recuperei, quando eu recobrei da minha consciência, eles mesmos me perguntavam se eu conhecia tal pessoa que estava ali me visitando, a minha mãe. Tanto que eu saí falando. A hora que eu recobrei a consciência, eu estava falando igual, não sei se vocês lembram aí, alguém lembra, Gerson Brenner, aquele Silvinho de Malhação que fala enrolado. Eu balbuciava, na verdade, não chegava nem a falar, falava bem enrolado, difícil de entender, mas conseguia compreender o que os outros estavam falando e tentar responder pelo menos, falava bem enrolado mesmo. E por isso eu acho uma história interessante, porque muita gente, teve pessoas até depois que me encontrando depois de um tempo, acharam que eu tinha morrido. Disseram para mim, olha, eu ouvi falar que você tinha morrido. Os próprios médicos disseram para minha esposa, para os familiares ali, que eu poderia mudar a minha data de nascimento, que era aquela. E a data por si só, que aconteceu esse acidente, foi 12/12 de 2012. Só a data por si só já é bastante sinistra, não é verdade? Mas olha só, era um dia bem atípico. Eu estava saindo de casa para ir trabalhar, era um outro local de trabalho, não era esse que eu faço com deslocamento de 1 hora. Aguenta aí que eu tenho tempo para contar. Falta 58 minutos para chegar em casa e eu vou contar essa história aqui tranquilamente. Vou tentar resumir ela e tentar ser o mais breve aí para que seja compreendido, tá? Saindo de casa 8h30 da manhã, e naquele dia 12/12 de 2002 eram as quartas de final do Mundial Interclubes, onde disputava Chelsea e, se eu não me engano, eram as quartas de final, Al Hilal, antes da final, do dia 12/12 de 2012. Aí, como eu levantei, minha esposa já tinha saído trabalhar. Guarda bem essa informação aqui, tá? Que eu saí de casa, a única pessoa que eu vi foi meu filho, que ele acordou para assistir o jogo. Tá ruim aqui de ver com sol no rosto. Então nesse dia eu só vi meu filho em casa. Acordei, tomei meu café ali, me aprontei e saí pro trabalho. Meu filho já estava sentado, já estava para iniciar o jogo. Aí eu só lembro de ter falado para ele, assiste aí que eu vou ter que trabalhar, óbvio, né? Aí saí para trabalhar e não me lembro mais nada, mas eu não lembro, mas eu tenho relatos. Cerca de 1.500 metros depois que eu ter saído de casa, eu sofri esse acidente, tá? Esse acidente aí, ele foi assim, foi numa rua ali que eu não estava em alta velocidade, porque nem era local de correr tanto, não tinha essa possibilidade de alta velocidade. Mas alguém entrou na minha frente ali, eu colidi, caí, o meu capacete saiu. Agora vem algumas coisas interessantes. Quem me socorreu, quem passou ali primeiro, era um conhecido meu, que inclusive não deixou o cara que se envolveu comigo no acidente fugir.
porque senão ele ia denunciar por fuga sem prestar o socorro. Aí ele foi atrás de avisar minha família, foi primeiro numa sobrinha minha para não causar um impacto na minha esposa, que ela ia sofrer um susto muito grande. Mas acontece que eu estava bem ali. Ele até disse que na hora ali eu levantei. Eu tenho relatos ali do próprio SAMU, que também o socorrista era um conhecido meu. E olha só que interessante, tá? Por isso que eu falei, guarda aquela história lá. Guarda essa, falando do meu filho. Eu tenho prontuário do SAMU, tenho prontuário médico. Eu já vou falar dos valores desses prontuários aí. No prontuário do SAMU, do socorrista, eu tinha dado o meu nome. De alguma forma escreveram ali naquele prontuário ali o meu nome como Lucas, que é o nome do meu filho. Eu não me chamo Lucas, meu nome é Agnaldo. Sejam todos bem-vindos, inclusive, a esse vídeo. Estava no prontuário Lucas e depois rasurado o meu nome, porque dizem que na hora que perguntaram o meu nome, eu falei o nome do meu filho, e alguém ali dos conhecidos falou, ó, tá errado, o nome dele não é esse. E eu não me lembro nada disso. Então corrigiram, eu dei o meu nome e corrigiram o meu nome, olha só que interessante. Tem inclusive rasurado lá, e de repente se eu achar lá fácil eu posso até mostrar uma foto desse prontuário aí. Não tem nenhum problema em mostrar o prontuário de um atendimento de SAMU. Aí, acontecido isso, me levaram para o hospital. Eu também não me lembro de todos. Eu passei 4 dias que foram apagados da minha memória, totalmente apagados. Não me lembro nada desses 4 dias. Me lembro de um dia no hospital que foi o último dia, foi depois de eu recobrar a consciência. Inclusive eu olhava pela janela do hospital, que é um hospital conhecido da cidade, eu achava que estava em outra cidade, nessa que eu estou aqui agora, Londrina. Eu me lembro que eu falava, olha, aqui é Londrina, né? O pessoal me corrigia, não, aqui é Apucarana. Então eu tive confusão mental, na verdade. Desde na hora do acidente lá eu já tinha algumas confusões, né? Que eu passei por... Informei o nome do meu filho. E chegando lá no hospital, fiquei ali na sala de espera para ser consultado, tudo. Como eu estava bem, segundo os enfermeiros, né? Não estava com nenhuma lesão aparente, grave, trauma ósseo ou corte profundo, sangrando, não tinha nada, estava normal, conversando normal inclusive. E minha esposa mesmo me relata que durante aqueles momentos ali, em que eu estava em sala de espera ali, eu falava coisas que não tinham sentido, não se encaixavam, ideias lançadas assim, falava do meu filho, falava que o meu filho é que tinha sofrido acidente, que eles estavam tentando me enganar para mim não sofrer, e a coisa que eu tenho uma ligação muito forte com esse meu filho. Ele parece que sente uma dor e eu sinto por ele quando ele sente dor. Essa é a parte mais emocionante da história que eu conto, tá? Mas vamos lá. Passado ali algum tempo ali nessa sala de espera ali, esperando para ser atendido, a minha sogra, que é muito espivetada, né, vai para cima, ela que chegava, olha, tira ele daqui que ele vai morrer, vocês não vão fazer nada, aquela coisa de atendimento público, né, de lutas para ser atendido. Aí o que acontece? Eu acabei sendo atendido e por sorte os médicos foram ver, meus batimentos cardíacos estavam pela metade, cerca de 35, 34, não sei, e a pupila também estava parecendo um olho de lagarto, Aí os médicos resolveram, por cuidados, resolveram me colocar na UTI, porque naquele momento inspirava cuidados. E colocaram eu na UTI, fiquei monitorado. E nessa noite eu tive 4 paradas cardíacas. Fiquei queimado aqui, ó, com marcas de queimadura daquele aparelho que dá choque na gente. Eu esqueci o nome dele aqui, vou deixar aí no vídeo aí. Então eu tive 4 paradas cardíacas. Foi aonde que os médicos chamaram todos os meus familiares e simplesmente disseram assim, olha, pode vir visitar ele, porque eu não sei se ele vai voltar. E se voltar, eu não sei em quais condições ele vai voltar.
se vai voltar vegetando, se vai ter problema de memória em conhecer os familiares. Então o médico deixou isso tudo claro aí para não ter surpresas na hora que, se caso eu voltasse, né? Porque ali eu poderia também não voltar mais, eu poderia, enfim, poderia ir pro outro lado da vida mesmo. E são esses momentos que eu não tenho memória nenhuma. Eu só me lembro do último dia, como eu falei, do hospital. E foram muitas histórias que me contaram depois ali no hospital. Eu às vezes, o cérebro me falava uma coisa que na verdade não tinha nada a ver com a realidade. O fato, por exemplo, de eu falar assim, eu estou com fome, e na verdade eu tinha acabado de almoçar. Meu irmão que estava lá, tá todo mundo comovido com a história ali, né? Todo mundo consternado, me visitando. Enfim, eu vivi como eu fiquei paparicado por uns dias ali. Até depois disso, é bem legal que quase que me deu uma depressão, porque conforme eu fui me recuperando, as visitas foram reduzindo, foram sumindo, e eu fiquei com aquele ar assim de, poxa, uma tristeza profunda, talvez pelo fato da falta que faziam. Todo mundo estava ali por minha causa e não por causa de mais ninguém. E eu fiquei assim até engraçado, porque eu tive transtorno de comportamento. Isso eu descobri, obviamente, lendo muito depois, né? Eu tive esse transtorno aí, eu mudei muito de características. Vou até falar as características que existem, inclusive na literatura médica, em relatos, que quem tem esse tipo de transtorno, depois altera a característica. A pessoa pode sair de uma pessoa totalmente responsável e a passar a ser um responsável completamente, entendeu? Inclusive com pessoas que acabam sendo demitidas depois que sofrem esse tipo de trauma aí, o TCE, trauma encefálico. E com a mudança de característica, passando a ser uma pessoa desleixada e irresponsável, acaba sendo demitido. E muitas vezes pode ser até demitido por justa causa, sem ser levado em consideração que foi por conta do acidente que ele teve ali, né? Então, eu, graças a Deus, não tive maiores problemas não. Meu transtorno de comportamento, eu creio que fosse leve, porque muitas coisas eu deixei de gostar e outras coisas eu passei a gostar mais. Só que foram leves. Eu vou dar um exemplo aqui que me vem muito à cabeça, que é muito notório para mim, muito marcante. Eu comprava potes de mel e deixava até bem aparente ali, para que a hora que eu passasse perto já passava a colher lá e mandava. Depois disso, por costume, eu fui numa feirinha onde eu comprei esse mel. E não que eu não goste de mel, deixei de gostar de mel, eu detesto mel depois disso, eu ainda gosto, mas não como antes. Eu lembro que eu coloquei esse mel ali e não tive vontade nenhuma de passar perto dele e dar uma colherada. Então pra mim foi isso que sobrou. Esse foi o resultado desse meu acidente com trauma. Que, aliás, eu até costumo dizer que, olha só que interessante, né? Porque foram momentos ali que como eu não me lembro de nada, não lembro do acidente, não lembro da recuperação do hospital, ali dos choques que eu levei, enfim, não lembro nada. Eu não sofri nada. Não só não sofri nada, como também foi o período mais feliz da minha vida, e eu falo por quê. Imagine você, com todos os estresses do dia a dia que você tem e vem se acumulando, e de repente você se sente formatado, como se o HD fosse formatado. Eu me senti assim, totalmente novo, inclusive funções biológicas, de fome, de ir ao banheiro, eu me sentia totalmente renovado, posso dizer assim. Eu tive uma mudança de comportamento que foi, eu nunca fui assim de aquela pessoa de acordar cedo, de madrugada. E do nada, de uma hora para outra,
Era 5 horas da manhã e eu despertava numa energia sem igual. Eu falo até sempre que se eu pudesse bater a cabeça novamente com a mesma intensidade, que o resultado fosse o mesmo, que eu não fosse morrer, obviamente, né? Eu bateria a cabeça de novo, porque foi um momento que eu tive muito prazeroso na minha vida. Eu sei que para os familiares aí foi um momento de dor e angústia muito grande. Isso já se passaram 13 anos e há pouco tempo atrás eu ainda senti recuperações desse meu trauma. Não foram recuperações físicas. Como eu falei, eu deixei de gostar de algumas coisas e comecei a gostar de outras. Então isso ao longo do tempo veio se revertendo. Eu não ser uma pessoa assim com características de acordar cedo. Pouco tempo atrás veio já aquela vontade de dormir um pouquinho, coisa que eu não tinha. Eu dava 5 horas da manhã, eu levantava. Inclusive, pelo fato de eu levantar muito cedo, eu levantava, como eu tava assim um pouquinho... O pessoal achava que eu tava zoado, mas eu tinha uma memória curta. Afetou bastante a minha memória nesse episódio aí. Tanto que, olha só, eu fui na entrevista do INSS, na perícia do INSS, achando que eles iam me mandar trabalhar no outro dia. E se eles me mandassem trabalhar no outro dia, eu ia até falar pro médico, olha, eu não estou em condições, espera mais uns dias aí. Mas não, ele simplesmente, sem falar nada, me deu 9 meses de afastamento e ainda falou se eu tivesse sentido alguma coisa, eu poderia voltar lá, voltava no médico, né, pegava o atestado e voltava lá no INSS para dar continuidade a esse afastamento. Eu fiquei até abismado, falei, 9 meses? Eu falei, o negócio foi grave mesmo, né? Então, para CID que eu tinha, né, 9 meses seria o tempo de recuperação básico do INSS. E, de fato, eu me recuperei, tanto que eu fiz fisioterapia para TCE, que é trauma encefálico. Eu me lembro que na fisioterapia eu perdi de fato o equilíbrio. Eu perdi coordenação motora. Eu gosto de jogar futebol, por exemplo. Eu tenho ali umas habilidades mínimas, digamos assim, né? Mas depois disso, eu passei de uma pessoa que brinca de futebol, que joga um futebolzinho ali, eu passei a ser um perna de pau completo, tanto que se a bola pingasse eu não tinha ideia nenhuma como eu faria para ir de encontro com ela. Eu não tinha noção nenhuma de jogar futebol, nem na minha cabeça. Aquela memória que é memória praticamente muscular, memória inconsciente, aquilo que você sabe, por exemplo, igual andar de bicicleta, você não tem algo que te ensina a andar de bicicleta. Você simplesmente anda de bicicleta pela memória muscular cerebral. Então, digamos que como eu jogava futebol, eu poderia também desaprender a andar de bicicleta. Olha, foi uma história incrível isso aí, tá? Foi muito incrível mesmo o que aconteceu na minha vida. E depois disso, isso aconteceu aos 40 anos de idade, eu me senti totalmente renovado. Acredita? Eu me senti outra pessoa, eu voltei para a escola, comecei a estudar. Eu fiz muita coisa diferente que eu me sentia saturado já de fazer. Por isso que eu falei, né? Reseta o HD, né? Formata o Windows. Então eu me senti renovado de verdade. Então essa é a minha história, que é uma história real. Se você tem uma história igual essa, parou pra ouvir a história toda aí até o final, esse é o resultado. O resultado sou eu hoje, tranquilo, andando de motocicleta novamente. Me pergunta se eu não tive trauma de andar de motocicleta, se eu não tive medo. Fala, como que eu posso ter medo de uma coisa que eu não me lembro? Eu não vi acontecer nada comigo. Essa é a verdade. Bom, é isso, minha história, o final da história sou eu aqui de pé nessa motocicleta aqui, andando de motoca 50 km para chegar no trabalho de ida e 50 para voltar. E com o tempo para fazer isso aí, né? Uma coisa que eu nunca pensei que eu ia fazer seria fazer esses vídeos, essas gravações. E tô aqui eu fazendo, contando a minha história. Então se você se interessou por aí, curte esse vídeo aí, pode comentar, pode contar a tua história aí. Se quiser trazer a tua história aqui também, a gente faz um resumo dela e pode contar também. E eu vou ficando por aqui.
Espero que tenham gostado do vídeo e fiquem todos com Deus. Um grande abraço.